Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Yaxon Film. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar. Hoje vamos falar sobre o filme A Propensão, de Taken, de 2008. Um ex-agente de operações especiais da CIA, Brian Mills, cuja habilidade e precisão eram lendárias nos corredores sombrios do serviço de inteligência, vivia agora uma vida mais pacata, tentando reconquistar a confiança de sua filha adolescente, Kim. O divórcio de sua esposa, Lenore, embora amargo, forçava uma coexistência tensa, mas necessária, em prol da garota. Brian, que dedicou anos a desmantelar redes terroristas com uma frieza admirável, agora se via desarmado diante da rebeldia e da distância emocional de Kim. A oportunidade de se reconectar surgiu com uma viagem a Paris, um cenário que, ironicamente, seria palco de um pesadelo. Kim, com a empolgação juvenil, havia planejado sair com um novo amigo, um rapaz charmoso, mas cuja aparência enganava. Enquanto isso, Brian aproveitava para fazer um tour guiado, talvez tentando absorver um pouco da cultura que a burocracia da espionagem havia ofuscado em sua vida anterior. A paz durou pouco. Em seu hotel, Brian recebeu uma ligação frenética de Kim. Ela e sua amiga foram sequestradas por homens que se revelaram ser parte de uma rede de tráfico humano extremamente organizada, um ramo sombrio que Brian conhecia bem de seus dias na ativa. A voz de Kim, cheia de terror, foi o gatilho que reacendeu o predador adormecido dentro dele. O sequestrador, com um sotaque pesado e uma arrogância que beirava a tolice, deu a Brian apenas alguns minutos. Para um homem que passou a vida inteira se preparando para o pior cenário, a resposta foi imediata e brutalmente eficiente. Usando seus contatos antigos, obtendo informações com a velocidade de um raio, Brian localizou o ponto de contato inicial. A cena que se seguiu em Paris foi uma demonstração da doutrina que ele havia aperfeiçoado: usar o ambiente, a surpresa e a letalidade calculada. Ele alcançou um dos captores, extraindo a informação necessária com uma violência concisa. Um lembrete de que as habilidades de interrogatório de um agente de campo jamais se perdem. A caçada o levou por becos escuros e apartamentos abandonados. Brian não estava apenas resgatando a filha. Ele estava reafirmando sua identidade. A rede de tráfico, liderada por um homem que se vangloriava de sua impunidade, havia subestimado a fúria de um pai com treinamento militar de elite. A cada passo, Brian desmantelava a operação, deixando um rastro de inimigos incapacitados. O clímax ocorreu quando ele finalmente confrontou o líder dos sequestradores, um homem que parecia ser o cérebro da operação local. A luta foi intensa, um embate entre a astúcia do crime organizado e a determinação implacável de um homem que tinha tudo a perder. Brian usou cada movimento, cada reflexo aprendido em anos de treinamento sob pressão extrema, para garantir que Kim e sua amiga fossem libertadas. No final, com a polícia francesa finalmente envolvida e o perigo afastado, a redenção de Brian não foi completa, mas foi tangível. Ele havia provado a Kim que, por trás do pai ausente, existia um protetor infalível. A viagem que começou com tensões familiares terminou com um laço restaurado, forjado no fogo do perigo extremo. Um lembrete silencioso de que, para alguns, o passado nunca está realmente enterrado. A experiência em Paris não era para Brian um mero passeio turístico. Era um teste de sua nova normalidade. Ele, que outrora mapeava rotas de fuga em Bagdá ou desativava explosivos com a calma de um relojoeiro, agora lutava para decifrar as mensagens codificadas do celular adolescente de Kim. Sua ex-esposa, Lenore, que conhecia bem a intensidade contida sob a fachada de paz de Brian, sentia um frio na espinha só de imaginar o que ele faria se algo acontecesse à garota. Ela sabia que Brian Mills não era apenas um homem que havia trabalhado para a CIA. Ele era um produto daquela vida, uma máquina de precisão que nunca parava de operar, mesmo aposentado. Quando a chamada veio, a voz de Kim, sufocada pelo pânico, cortou o ar como um tiro de advertência.
A descrição dos sequestradores, a menção à rede criminosa que traficava mulheres jovens, trouxe de volta a memória vívida dos arquivos confidenciais que ele estudara tantas vezes. Brian sentiu o familiar peso do equipamento invisível, a adrenalina que prometia clareza em meio ao caos. O sequestrador, um sujeito evidentemente acostumado a impor terror sem enfrentar consequências reais, falou ao telefone com a certeza de quem lida com vítimas passivas. Mas ele falava com Brian Mills. A eficiência de Brian era assustadora. Ele não perdeu tempo com burocracia ou hesitação. A primeira ação foi localizar o ponto de encontro inicial, e ele o fez com uma rapidez que desmentia seu aparente sedentarismo recente. A abordagem ao primeiro informante foi um espetáculo de contenção violenta. Não havia espaço para diálogo, apenas a necessidade urgente de dados. Ele empregava técnicas de imobilização que pareciam coreografadas, cada golpe direcionado a um ponto de pressão específico, extraindo a verdade em segundos. Era como assistir a um concerto de um instrumento perfeitamente afinado que não era tocado há anos, mas que lembrava instantaneamente sua capacidade de produzir notas assombrosas. A busca por Kim e sua amiga levou Brian pelas entranhas da cidade, longe das luzes brilhantes. Ele se movia como uma sombra, um fantasma profissional reconhecendo os sinais sutis de uma operação criminosa. A mudança na vigilância de um prédio, a rota de fuga mal planejada. A rede de traficantes, liderada por um indivíduo com conexões profundas nos submundos europeus, baseava sua segurança na impunidade percebida. Eles estavam lidando com a filha de um homem que, em sua carreira, derrubara governos por menos que isso. O confronto final não foi apenas físico. Foi uma batalha pela alma de Brian. Seus movimentos eram fluidos, mas carregados de uma exaustão emocional que o tempo e a distância de sua família não haviam curado. Ao neutralizar o líder, Brian não sentiu a satisfação fria da missão cumprida, mas o alívio cru e avassalador de ter impedido que Kim experimentasse o inferno que ele conhecia tão intimamente. Quando ele finalmente abraçou a filha, a fragilidade dela contrastava com a força inabalável de seu abraço. Aquele ato de resgate, executado com a precisão de um cirurgião e a ferocidade de um leão, selou uma compreensão tácita entre pai e filha. O passado de Brian, por mais perigoso que fosse, existia, fundamentalmente, para protegê-la. A paz na família Mills permanecia frágil, mas, por aquele momento, havia sido reconquistada através do fogo. A retomada de Paris revelou a Brian uma verdade incômoda. A aposentadoria era uma ficção que ele tentava vender a si mesmo e a Lenore. Seu corpo, embora se adaptando à rotina de um consultor de segurança, ainda ansiava pelo ritmo frenético da ação. Ele olhava para Kim com seus fones de ouvido e a postura defensiva típica da adolescência, e via não apenas uma filha distante, mas também a vulnerabilidade extrema que ele jurara nunca permitir que a afetasse. Lenore, por sua vez, observava Brian com a familiar mistura de admiração e terror. Ela sabia que a calma dele era apenas o período de recarga de uma arma extremamente perigosa. Quando a voz de Kim soou no telefone, carregada de um desespero que perfurou todas as defesas emocionais de Brian, o tempo parou. O sequestrador, cujo sotaque carregado indicava uma origem nos círculos da antiga Iugoslávia ou regiões adjacentes, alvos comuns de suas missões passadas, tratou a situação com uma casualidade que beirava o insulto. A rede por trás disso, Brian deduziu rapidamente, era sofisticada, mas arrogante demais, confiando em barreiras geográficas e na inércia da polícia local. Essa arrogância seria o seu maior erro. A transformação de Brian foi instantânea. O pai preocupado deu lugar ao agente de operações especiais, um fantasma treinado para operar fora das linhas de comando. Ele acessou bases de dados com uma facilidade perturbadora, cruzando informações de vigilância com padrões de tráfego em tempo real. A primeira captura, um homem que servia de vigia para um dos pontos de transbordo,
foi executada com a técnica aprendida nas selvas da América do Sul, onde cada segundo desperdiçado significava a perda de uma vida. Brian não apenas imobilizou o homem, ele o desconstruiu metodicamente, usando o medo como catalisador para a informação. Não havia espaço para a negociação ou para o dilema moral, apenas a necessidade primária de localizar Kim. A caçada o levou através dos bairros menos iluminados de Paris, lugares que o turismo de massa ignorava. Brian usava sua habilidade em ler o ambiente como um mapa tático. Ele identificava microexpressões em rostos de transeuntes, percebia a presença de escutas precárias em telefones públicos, resquícios de técnicas antigas que ele ainda dominava. A rede de tráfico parecia operar com uma familiaridade assustadora com a repressão policial, mas subestimava a capacidade de um homem movido pela fúria paternal e pela experiência em desmantelar células extremistas. O líder do grupo, um homem que se vestia com a ostentação de quem havia enriquecido ilicitamente, esperava encontrar uma vítima assustada e desesperada. Em vez disso, encontrou uma força da natureza implacável. O confronto final foi um balé brutal. Brian não lutava apenas para vencer. Ele lutava para anular a ameaça permanentemente. A precisão de seus movimentos, a forma como ele antecipava o golpe antes que ele fosse sequer concebido, era um testemunho de anos dedicados à arte da sobrevivência e da neutralização. Ao subjugar o chefe, Brian não sentiu euforia, mas sim o retorno frio de um dever cumprido. Quando ele encontrou Kim, a visão da filha ilesa, embora traumatizada, era o único prêmio que importava. O abraço que se seguiu era um ato de reparação silenciosa. Kim viu em seus braços não apenas o pai que ela mal conhecia, mas o guardião feroz que havia atravessado o inferno para alcançá-la. A bagagem emocional que Brian carregava desde seu serviço ativo estava agora temporariamente aliviada. Ele havia provado, no cenário mais extremo, que seu legado de violência e precisão tinha um propósito nobre: a proteção daqueles que amava. A fragilidade da vida pacata estava exposta, mas o alicerce de sua família, por ora, estava seguro. A volta para casa foi marcada por um silêncio pesado, um eco da violência contida nas ruas de Paris. Brian Mills sentia-se estrangeiro em sua própria sala de estar, um predador forçado a se disfarçar de civil. A experiência havia cimentado uma nova e terrível verdade para Kim. Seu pai não era apenas um ex-agente. Ele era uma força da natureza que apenas esperava o gatilho certo para se manifestar. Lenore, observando a intensidade silenciosa de Brian, sabia que a tentativa de uma vida normal havia sido sepultada sob o asfalto parisiense. O respeito de Kim por ele havia crescido exponencialmente, mas era um respeito tingido de medo, o medo que se sente ao ver a máquina funcionando em sua capacidade máxima. Apesar do trauma, a dinâmica entre eles mudou de forma irrevogável. Kim parou de testar os limites com tanta frequência, ciente de que havia um custo potencial que ela não estava disposta a pagar. Brian, por sua vez, começou a investir mais tempo em ser presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele tentava despir-se da mentalidade tática, mas os reflexos permaneciam. Uma porta batendo forte causava uma varredura rápida do ambiente. Uma sombra inesperada em sua periferia era analisada em milissegundos. Era um fardo invisível que ele carregava, a prova de que um agente de campo de seu calibre nunca se desliga completamente. A calma, no entanto, é um estado efêmero para aqueles que cruzaram caminhos com o submundo global. Meses depois, enquanto Brian tentava participar de um jogo de futebol de Kim, a sombra do passado retornou. Desta vez, com uma frieza calculada que denunciava uma vingança bem planejada, e não um sequestro impulsivo. O alvo não era mais Kim diretamente, mas sim Brian, uma retaliação orquestrada pelo líder da rede de tráfico que ele havia desmantelado em Paris.
cujo irmão mais velho, um homem conhecido nos círculos de inteligência europeus por sua influência e crueldade metódica, estava agora caçando. A ameaça veio de forma mais sutil, mas igualmente direta. Não houve telefonema ameaçador. Houve um ataque coordenado à sua infraestrutura de segurança recém-instalada. Uma série de acidentes simulados, falhas nos sistemas de alarme que Brian havia projetado pessoalmente, e o vazamento de informações sobre sua localização e horários. O inimigo aprendera com seus erros anteriores. Não atacaria a vítima em um local estrangeiro, mas sim no coração de sua suposta segurança. A família foi forçada a evacuar, sob um manto de discrição que Brian impôs com sua autoridade, recém-legitimada pelo perigo anterior. A urgência era maior. Desta vez, Brian não estava apenas reagindo a um sequestro. Ele estava jogando xadrez contra um adversário que conhecia bem o seu estilo de luta e que tinha recursos quase ilimitados. O foco passou a ser a proteção de Lenore e Kim, enquanto ele desmantelava a nova ameaça de dentro para fora. Ele precisava encontrar o ponto fraco do irmão do traficante antes que este pudesse transformar sua casa em um campo de batalha definitivo. Brian se tornou um fantasma novamente, operando em seu território conhecido. As sombras, a vigilância silenciosa, a preparação obsessiva para o momento inevitável em que o confronto aberto seria a única opção restante. A verdadeira batalha não era mais sobre resgatar, mas sobre garantir que aquele horror não voltasse a bater à sua porta. A necessidade de se mover era palpável, um reconhecimento amargo de que o santuário doméstico era uma ilusão. Brian, com Lenore e Kim em um local seguro que ele próprio havia fortificado com a paranoia e a precisão de um bunker, dedicou-se a traçar o novo inimigo. Este adversário, o irmão do traficante, representava um nível superior de ameaça, um indivíduo acostumado a operar nas altas esferas da corrupção internacional, um homem cuja influência comprava silêncio em capitais europeias. Para Brian, que sempre lidara com executores de rua ou terroristas de ideologia fervorosa, enfrentar a frieza empresarial do crime organizado era um desafio tático diferente. Lenore, neste segundo ato de crise, demonstrou uma força silenciosa que Brian nunca soubera que ela possuía. Ela não questionava seus métodos. Ela os aceitava como o preço da sobrevivência. Seu papel agora era ser o elo emocional de Kim, mantendo a filha ancorada enquanto Brian mergulhava nas profundezas da rede vingativa. Kim, por sua vez, observava o pai com uma admiração sombria. Ela via a energia contida, a maneira como ele analisava cada notícia, cada movimentação suspeita em seu perímetro temporário. A jovem entendia que a ameaça era pessoal, uma dívida de sangue que a vida de seu pai havia contraído anos atrás e que agora estava sendo cobrada em sua porta. A caçada de Brian era silenciosa e metódica. Ele utilizou contatos remanescentes, homens leais que lhe deviam favores ou que simplesmente respeitavam sua reputação de nunca deixar um trabalho inacabado. Ele não procurava confrontos públicos. Procurava os nós da rede financeira e logística do inimigo. Em um café discreto em Viena, ele interceptou um contato de baixo escalão, um contador que movia fundos ilícitos. A abordagem foi menos explosiva do que em Paris, mas mais insidiosa. Brian usou a ameaça psicológica, expondo as vulnerabilidades financeiras e familiares do homem, desmoronando sua lealdade ao chefe sem precisar de violência física imediata. O contador, vendo sua vida inteira de privilégios prestes a ser reduzida a pó, forneceu a localização de um dos esconderijos de ativos do irmão do traficante. O esconderijo revelou-se ser um centro de operações logísticas, disfarçado sob a fachada de uma empresa de importação e exportação legítima. Brian infiltrou-se durante a noite, movendo-se através dos dutos de ventilação e das sombras criadas pelas caixas de carga. Ele não estava apenas procurando por provas.
Ele estava procurando o ponto de estrangulamento da operação. Dentro, ele encontrou documentos que não apenas confirmavam a extensão da vingança, mas também indicavam um plano maior, um ataque coordenado visando desestabilizar as fontes de segurança que Brian havia estabelecido após o incidente em Paris. O clímax da segunda fase se deu no confronto com o chefe de segurança do esconderijo, um ex-mercenário com treinamento semelhante ao de Brian. A luta foi um espelho distorcido, um duelo entre dois homens que haviam dedicado suas vidas à arte da guerra, mas com propósitos opostos. Foi uma dança de precisão brutal, onde cada bloqueio e cada ataque eram calculados não apenas para vencer, mas para sobreviver o tempo suficiente para obter a informação final. Brian venceu, não pela força bruta, mas pela vontade indomável de proteger sua família, um impulso que superava qualquer treinamento tático. Com a rede desmantelada e o braço direito do inimigo neutralizado, Brian garantiu uma trégua temporária. Ele enviou as provas às autoridades internacionais de forma anônima, expondo o irmão do traficante o suficiente para forçá-lo a recuar e se esconder, garantindo que a paz, embora precária, retornasse à sua família. O preço, no entanto, era claro. A vida pacata estava fora de cogitação. A vigilância seria eterna. A exaustão que pairava sobre Brian não era apenas física, era a fadiga de quem vive em estado perpétuo, de alerta máximo. O retorno ao lar, embora temporário e mascarado sob pesadas camadas de segurança improvisada, parecia mais um intervalo entre atos de uma peça violenta do que um verdadeiro descanso. Lenore e Kim haviam se tornado reféns silenciosas dessa nova realidade. A filha, antes focada em trivialidades adolescentes, agora entendia a sombra que pairava sobre seu pai. Ela via nos olhos dele a dureza de um homem que conhecia os mecanismos internos da violência global, e essa compreensão forçava uma maturidade precoce. O segundo ataque, orquestrado pelo irmão vingativo, revelou uma sofisticação que o sequestro inicial não possuía. O inimigo aprendera que tentar roubar Kim era inútil. Era preciso desmantelar o próprio protetor. Os acidentes de segurança eram um insulto direto à perícia de Brian, um jogo sádico que visava corroer sua autoconfiança. O consultor de segurança se tornara o alvo principal, forçando Brian a assumir a identidade de agente novamente, mas desta vez, sem a retaguarda da agência, contando apenas com seu instinto e sua rede fantasma de ex-colegas leais. A operação de contra-inteligência exigiu que Brian se tornasse ainda mais etéreo. Ele não se escondia. Ele se fundia ao ambiente, operando fora dos radares oficiais. A interceptação em Viena foi um exercício de paciência e ameaça velada. O contador não foi agredido fisicamente, mas teve sua teia de segredos financeiros exposta diante de seus olhos. Brian, com a calma de quem demonstra a inevitabilidade da queda, mostrou ao homem o caminho mais curto para a ruína total, manipulando o medo da perda material acima do medo da dor física. Era a evolução de seu método, o terror psicológico substituindo a força bruta quando a sutileza era necessária. Ao invadir o centro logístico, Brian não buscava apenas armas ou dinheiro, ele buscava a narrativa do inimigo. Os documentos revelaram que o plano não era apenas uma vingança pontual, mas uma tentativa de desacreditar e desestabilizar as proteções que ele havia erguido para a família, talvez pavimentando o caminho para um ataque maior e mais público. Ao confrontar o chefe de segurança, um veterano que parecia um reflexo sombrio do próprio Brian, mas sem o lastro moral da paternidade, a luta foi um duelo de filosofias. O mercenário lutava por contrato. Brian lutava por resgate e preservação. A diferença de motivação deu-lhe a vantagem final, permitindo que ele neutralizasse o homem e obtivesse a informação crucial que faltava: a localização do cérebro da retaliação. Ao garantir que as provas fossem parar nas mãos certas, mas sem se expor ao processo burocrático que tanto detestava, Brian forçou o inimigo a recuar para as sombras das quais não poderia sair sem ser destruído. A vitória não trouxe alegria,
mas uma satisfação amarga de ter adiado o inevitável. A paz que se instalou não era a ausência de conflito, mas sim o entendimento mútuo de que a guerra entre Bryan Mills e aqueles que cruzam seu caminho nunca teria um fim definitivo. Ele sabia que, de agora em diante, a vida seria uma série contínua de defesas ativas, um fardo que ele aceitava pelo bem de Kim e Lenore, mantendo-se sempre pronto para desaparecer nas sombras ao menor sinal de perigo iminente. A breve pausa que Bryan conquistou era, na verdade, apenas o tempo que o inimigo precisava para reorganizar suas forças em um terreno mais favorável. A exposição forçada do irmão do traficante a autoridades internacionais havia funcionado como um repelente temporário, mas a natureza da vingança, uma obsessão profundamente enraizada em certas culturas criminosas, garantia que a ameaça não havia sido erradicada, apenas adiada. Bryan percebeu que sua estratégia de desmantelar células pontuais era insuficiente contra um adversário que operava como uma hidra empresarial, cortando-se um tentáculo e vendo dois crescerem em seu lugar. Lenore, com a crescente consciência do perigo constante, passou a ser uma aliada relutante, mas essencial, na gestão da crise. Ela entendia que o homem com quem se casara era uma arma de defesa de nível estatal. E agora, essa arma estava focada exclusivamente nelas. Kim, por sua vez, havia parado de pedir explicações. Sua relação com o pai se transformara em uma parceria tácita de sobrevivência. Ela monitorava as redes sociais e notícias com uma vigilância que rivalizava com a dele, buscando qualquer sinal de que o passado voltava a cobrar seu preço. A nova linha de ataque do inimigo não mirou a infraestrutura ou a logística, mirou a vida social de Lenore. O irmão do traficante, sabendo que Bryan era mais vulnerável quando agindo em seu papel de pai e marido respeitável, orquestrou uma armadilha sutil envolvendo a carreira de Lenore em arte. Um colega de trabalho, um indivíduo aparentemente inofensivo, começou a demonstrar um interesse profissional excessivo, plantando informações falsas sobre oportunidades de exposição internacional. Bryan detectou a anomalia através de padrões de comunicação incomuns, uma ligeira elevação na frequência de e-mails e uma mudança no tom dos contatos de Lenore. Desta vez, Bryan não podia simplesmente invadir um armazém. A ameaça estava disfarçada de sucesso e oportunidade. Ele precisava de uma infiltração limpa e de uma extração delicada. Usando uma identidade falsa, forjada com a mesma facilidade que usava para respirar, Bryan se inseriu no círculo social e profissional de Lenore. Ele se apresentou como um investidor de arte, um homem de gostos refinados e um passado vago, mas extremamente rico, permitindo-lhe observar o colega de Lenore de perto. A tensão interna de Bryan era excruciante. Ele precisava proteger Lenore de perceber que estava sendo usada como isca, enquanto simultaneamente desmascarava o agente infiltrado. A performance exigia sua melhor atuação de fachada. Um homem charmoso, mas reservado, com um olhar que nunca relaxava. Ele notou que o suposto colega de Lenore usava um método de comunicação cifrada muito específico, que Bryan reconheceu de seus dias de contra-espionagem em Moscou. Era uma assinatura, um erro de um agente que se gabava demais de sua habilidade de imitar a comunicação ocidental. O confronto final ocorreu em uma galeria de arte durante um evento de caridade, ironicamente um lugar de beleza e superficialidade. Bryan precisava expor o agente sem causar um pânico que pudesse comprometer Lenore. Em um movimento calculado, enquanto o agente tentava isolar Lenore sob o pretexto de discutir um contrato, Bryan derrubou discretamente uma peça de arte pesada próxima, criando uma distração sonora. No caos momentâneo, ele se aproximou do agente e sussurrou uma frase de código específica, uma referência interna de um antigo batalhão de inteligência ao qual o agente pertencia, desmascarando-o instantaneamente diante de seus próprios olhos. O agente empalideceu, sabendo que havia sido identificado por alguém de uma classe de operador muito superior.
A ameaça foi neutralizada ali mesmo, com a certeza de que a exposição pública forçaria o inimigo principal a se afastar novamente, pois seus agentes estavam sendo comprometidos um a um. Brian havia salvado sua esposa com uma palavra e um objeto de decoração, uma vitória mais elegante, mas igualmente letal, à sua maneira. A vitória pírrica em Viena deixou Brian ainda mais ciente da natureza adaptativa de seus inimigos. Eles haviam aprendido a lição mais perigosa. Atacar suas defesas externas não era suficiente. Eles precisavam desmantelar sua fachada de normalidade. A exposição do agente na galeria de arte foi um golpe de mestre na estratégia de Brian. Um triunfo da inteligência sobre a força bruta, mas também um sinal de que a paz era uma ilusão cada vez mais cara. Lenore, embora aliviada, sentia o peso da constante ameaça. Ela via em Brian não apenas o marido, mas o guardião incansável. E essa percepção a forçava uma proximidade dolorosa, pois ela sabia que ele nunca estaria verdadeiramente em casa. Kim, agora uma jovem que havia vislumbrado o inferno, demonstrava uma estoicidade incomum. Ela havia absorvido as lições não ditas de seu pai. A importância de observar, de não confiar em aparências. A vida voltara a um ritmo estranhamente tenso. As férias eram substituídas por exercícios de segurança doméstica, e as conversas triviais eram pontuadas por verificações de rotina. Brian tentava desesperadamente injetar normalidade, mas seus instintos de ex-agente de campo, forjados em anos de desconfiança em ambientes hostis, eram mais fortes que sua vontade de ser um pai comum. A retaliação final do irmão do traficante, percebeu Brian, não viria como um ataque direto ou uma armadilha social. Viria como uma jogada de mestre destinada a forçá-lo a tomar uma decisão impossível, algo que quebraria sua moral, algo que os manuais de guerra psicológica chamavam de dilema de sacrifício. O inimigo, sabendo que não poderia tocar em Brian sem ele reagir com violência letal, decidiu atacar o único ponto de alavancagem que Brian havia deixado exposto: seu desejo de redenção completa através de Kim. A ameaça se materializou através de uma mensagem codificada, não para Brian, mas para Kim, através de um canal seguro que ela havia criado secretamente após o primeiro sequestro, uma tentativa desesperada de se sentir no controle. A mensagem era um ultimato claro. O líder da rede de Paris, que Brian acreditava estar preso ou neutralizado, havia sido resgatado por forças superiores do irmão vingativo e estava sendo mantido em cativeiro em um local remoto, provavelmente na Europa Oriental. O resgate seria a vida de um deles. O'Brien entregava-se para ser executado, permitindo que Kim e Lenore vivessem em paz. Ou Kim seria levada para substituir o líder em cativeiro, um destino infinitamente pior. Brian sentiu o mundo parar. Este não era um problema tático, era um teste de alma. Sua experiência em extrações e operações secretas era inútil contra um inimigo que jogava com os laços familiares. Ele não hesitou. A ideia de entregar-se era tentadora, um caminho rápido para encerrar a guerra, mas ele viu o rosto de Kim, a força recém-descoberta dela, e soube que se ele se entregasse, estaria confirmando a crença do inimigo, que ele era apenas uma ferramenta de guerra. A decisão foi tomar o controle da situação. Ele informou a Lenore e Kim, pela primeira vez, que não havia negociação possível. Se eles queriam Kim, teriam que passar por ele. Brian usou seus últimos contatos de alto nível, aqueles que ele havia evitado envolver, para não expor a agência, pedindo um favor extremo: o acesso a um local de extração e exfiltração de emergência, e informações sobre a rota de fuga do líder resgatado. A jornada final de Brian foi solitária. Ele viajou leve, sem equipamento formal, apenas com a roupa do corpo e a memória de cada treinamento que já havia recebido. O local era um antigo complexo industrial isolado, um verdadeiro ninho de cobras. A infiltração foi a obra-prima de sua carreira. Ele desativou sistemas de segurança com a precisão de um cirurgião, movendo-se através de guardas que nem sequer percebiam
que estavam sendo observados por um fantasma letal. Ao confrontar o líder resgatado, que estava sendo usado como chamariz, Brian não sentiu raiva, apenas a determinação fria de fechar o ciclo. A luta foi rápida e decisiva. Com o líder novamente neutralizado, Brian acessou as comunicações e transmitiu uma mensagem clara para o irmão vingativo, expondo-o a todas as autoridades que ele havia subornado, usando o próprio irmão como isca para sua queda final. Quando Brian finalmente retornou, não houve abraços efusivos, mas um olhar de entendimento profundo entre pai e filha. Ele havia enfrentado a escuridão, não para lutar uma guerra sem fim, mas para garantir que elas não tivessem que viver sob a sombra dela. A guerra acabara, não com paz, mas com a aniquilação do inimigo. Brian Mills, o homem que tentava ser normal, aceitou seu destino. Ele seria sempre o guardião silencioso, o homem que, quando chamado, vestiria a pele do predador para que sua família pudesse, finalmente, respirar. O retorno desta vez foi diferente. A aniquilação do cérebro por trás da vingança não trouxe o descanso prometido, mas uma quietude assustadora. Brian Mills se sentia como um campo de batalha após a última grande ofensiva, devastado, mas estranhamente purificado. Ele havia aceitado seu papel. A fachada de vida pacata fora rasgada, e o que restava era a verdade de sua identidade. Um resolvedor de problemas de elite, cuja única missão legítima agora era a guarda de seu pequeno núcleo familiar. Lenore, ao vê-lo retornar, não perguntou sobre os detalhes sangrentos. Ela apenas notou a ausência do peso em seus ombros. O peso de saber que ele estava em dívida com a escuridão. Kim, a mais transformada de todos, não era mais a adolescente distante. Ela era uma observadora atenta. A maneira como seu pai verificava a integridade das fechaduras, a leitura rápida dos jornais em busca de notícias de última hora sobre crimes internacionais, tudo isso era assimilado por ela com uma seriedade chocante. Ela não pedia mais para ele parar. Ela perguntava se ele precisava de algo, se havia algum detalhe que ela pudesse observar por ele. Era uma inversão de papéis sutil, onde a filha tentava aliviar o fardo do pai, o homem que se revelou seu anjo da guarda mais letal. Brian sabia que a paz no submundo do crime não era concedida. Era conquistada a cada dia. A exposição do irmão do traficante através da armadilha final fora cirúrgica, mas em seu mundo, sempre havia herdeiros e outros interesses que se beneficiariam de seu desaparecimento. Ele passou a se concentrar menos em se esconder e mais em construir um sistema de defesa tão robusto e imprevisível que qualquer nova ameaça o acharia um alvo demasiado custoso. Ele usava seus antigos conhecimentos de inteligência para criar rotas de fuga e esconderijos dentro de sua própria casa, transformando o lar em uma fortaleza psicológica. A influência de sua vida anterior se manifestava em pequenos atos. Ele ensinou Lenore a identificar padrões de vigilância incomuns em estacionamentos e a ler a linguagem corporal de estranhos em restaurantes. Para Kim, ele não ensinou técnicas de combate, mas sim a importância da autoconfiança inabalável, a capacidade de projetar uma calma absoluta, mesmo quando o pânico a ameaçava. Ele estava preparando-as não para lutar, mas para serem presas difíceis demais, alvos que prometiam mais problemas do que recompensas. Brian finalmente encontrou um momento de respiro, não em viagens ou passeios, mas no silêncio compartilhado com sua família. Sentado na varanda, observando Kim rir de algo que Lenore havia dito, ele percebeu que havia vencido a guerra, não por ter matado todos os seus inimigos, mas por ter protegido o que era essencial. O ex-agente da CIA, o homem que havia desmantelado redes inteiras com frieza calculada, descobriu que a maior e mais gratificante missão de sua vida era a manutenção daquela frágil, mas real, unidade familiar. Ele era, e sempre seria, o guardião implacável, um homem cuja vida no perigo serviu finalmente ao propósito mais puro, o amor incondicional. A sombra persistiria, mas agora,
ela pertencia a ele, e não a elas. A aceitação do destino de Brian não significava inatividade, mas sim uma redefinição da sua missão. Ele não estava mais em serviço ativo para nenhuma agência, mas sim em uma jurisdição autoimposta, onde as fronteiras eram definidas pelo perímetro de segurança de Lenore e Kim. A energia antes dedicada a missões globais agora era canalizada para a manutenção minuciosa de sua segurança doméstica, uma tarefa que exigia um nível de detalhamento tático que beirava a obsessão. Ele havia se tornado o seu próprio sistema de alerta precoce, um homem que lia o clima político internacional não através de relatórios de inteligência, mas através de incidentes sutis na vizinhança ou mudanças inexplicáveis nos hábitos de comunicação de velhos conhecidos. Lenore e Kim haviam se adaptado a viver sob o olhar vigilante do predador aposentado. Elas entendiam que a ausência de um novo incidente não era um sinal de paz duradoura, mas sim a evidência de que Brian estava trabalhando silenciosamente para manter o campo limpo. A conexão entre pai e filha havia se aprofundado em uma cumplicidade incomum. Em uma tarde tranquila, enquanto revisavam juntos os planos de evacuação de emergência da casa, Kim fez um comentário perspicaz sobre um ponto cego no sistema de vigilância que Brian havia negligenciado. Um detalhe que só alguém com uma mente analítica e atenta ao perigo poderia notar. Brian sorriu, um gesto raro e genuíno. Ele havia treinado uma sucessora na arte da sobrevivência, não pela força, mas pela observação aguçada. Contudo, a quietude era um convite para o inimigo remanescente, os associados de alto nível do irmão do traficante que haviam se dispersado após o desmantelamento de sua rede financeira. Eles não buscavam mais vingança pessoal. Buscavam silenciar a testemunha viva que Brian representava, aquele que havia exposto suas operações obscuras. A ameaça agora vinha da burocracia do crime organizado, processos judiciais fabricados em jurisdições estrangeiras, tentativas de congelar ativos e, o mais insidioso, a inserção de agentes em seu círculo de consultoria de segurança, tentando obter acesso aos seus planos de defesa. Brian identificou a nova infiltração através de um erro de protocolo, que apenas um agente de campo de sua geração reconheceria. Um novo cliente, um empresário do setor de logística, insistia em realizar reuniões em locais públicos com pouca circulação, um padrão atípico para alguém que alegava ser um homem de negócios apressado. Usando a cobertura de uma auditoria de segurança, Brian convidou o cliente para uma visita à sua própria residência, sob o pretexto de demonstrar o quão seguro ele poderia tornar o local. A visita foi uma armadilha invertida. Enquanto o empresário examinava os reforços, Brian ativou um protocolo silencioso. Não houve luta armada, mas sim uma demonstração de superioridade tecnológica e tática. Brian isolou o empresário em um cômodo que ele havia transformado em um laboratório de contra-espionagem improvisado. Lá, ele usou a tecnologia de extração de dados que havia desenvolvido em seus anos de serviço para expor a rede de comunicação do inimigo. O empresário, vendo seus segredos expostos em tempo real, desabou, confessando que seu objetivo era obter os códigos mestres de segurança para permitir uma invasão planejada, não para roubar, mas para plantar evidências que incriminassem Brian por crimes internacionais. Brian não chamou a polícia. Ele usou a informação para neutralizar a ameaça de forma limpa e definitiva. Ele forneceu os dados coletados a um contato antigo na Europa, garantindo que a rede de crimes financeiros que sustentava a vingança fosse exposta e desmantelada pelas autoridades competentes, fora do alcance do sistema judicial que seu inimigo havia corrompido. A vitória final não veio com uma explosão, mas com a silenciosa confirmação de que a influência de Brian, mesmo aposentado, ainda era temida nos corredores onde a lei e o submundo se cruzavam. Ao fechar o último laptop de vigilância, Brian sentiu um peso real se dissipar. Ele havia limpado o tabuleiro, assegurando que as próximas batalhas, se viessem, seriam contra desconhecidos e não fantasmas de seu próprio passado. Pela primeira vez em anos,
Brian olhou para Lenore e Kim e sentiu que o futuro, embora vigilante, poderia ser deles para construir. A estabilização do ambiente familiar, alcançada através da aniquilação metódica das pontas soltas do submundo, permitiu a Brian um breve vislumbre de algo que se assemelhava à paz. Ele se permitiu desfrutar de atividades mundanas, com uma intensidade renovada. A consultoria de segurança que ele mantinha tornou-se seu escudo, uma fachada legítima que o obrigava a manter um certo nível de interação social e profissional controlada. Era através desse trabalho que ele se certificava de que nenhuma nova semente de ameaça germinaria sob o radar. Kim, agora com uma maturidade forçada pela experiência, usava sua recém-adquirida perspicácia para ajudar o pai de maneiras surpreendentes. Ela não participava diretamente de operações, claro, mas seu domínio das novas tecnologias de comunicação e redes sociais era uma ferramenta valiosa. Ela era os olhos de Brian no vasto e barulhento mundo digital, identificando murmúrios e anomalias que os métodos de vigilância mais tradicionais de Brian poderiam ignorar. Lenore, por sua vez, encontrou um novo propósito na administração da imagem pública de Brian, controlando o fluxo de informações externas, garantindo que sua vida profissional fosse impecável e, acima de tudo, previsível para olhos externos. Entretanto, o preço da sobrevivência havia sido a exposição de Brian ao lado mais sombrio do poder da CIA. Em um encontro discreto, orquestrado sob o pretexto de uma atualização sobre ameaças globais, um antigo mentor de Brian, um homem com os fios de seda de uma carreira longa e nebulosa em Langley, fez uma visita. O mentor expressou um orgulho frio pelas ações de Brian em Paris, mas alertou que a eliminação de figuras tão proeminentes no crime organizado europeu havia deixado um vácuo perigoso. O verdadeiro problema, explicou o mentor, era que certos elementos dentro das próprias estruturas de inteligência viam em Brian Mills, o ex-agente renegado, uma complicação desnecessária. Sua eficiência fora espetacular, mas sua independência era uma ofensa à doutrina da agência. A nova ameaça não era um sequestrador ou um vingador, mas uma operação interna de limpeza. Uma tentativa de neutralizar Brian sob a égide da lei, ou, se necessário, de forma mais permanente, para evitar que seus métodos e seu conhecimento se tornassem um passivo político. Brian percebeu que havia trocado um inimigo de rua por um inimigo de escritório, um adversário que manipulava dossiês e mandados em vez de armas. O ataque veio na forma de uma investigação oficial. Documentos forjados, alegando o uso indevido de força letal em operações passadas e acusações de desvio de fundos de apoio em missões não autorizadas, começaram a circular discretamente, visando minar sua credibilidade e, eventualmente, isolá-lo legalmente. Para Lenore e Kim, isso significava a possibilidade de perder tudo o que haviam reconstruído, forçadas a testemunhar contra o homem que as havia salvado. Brian sabia que enfrentar a burocracia de sua antiga casa era mais perigoso do que qualquer confronto físico. Ele não podia usar a violência, precisava usar a verdade e a manipulação de informações. Com a ajuda discreta de alguns aliados leais que ainda deviam favores a ele, Brian iniciou uma contraofensiva digital e documental. Ele mergulhou nos arquivos esquecidos de sua carreira, vasculhando as minúcias de suas missões encerradas, procurando por falhas éticas ou atos ilícitos cometidos por aqueles que agora o acusavam. O clímax ocorreu em um confronto velado em um tribunal de arbitragem internacional, onde a investigação estava prestes a se tornar pública. Brian, representado por um advogado que era mais um colega operacional do que um jurista, apresentou evidências irrefutáveis que não apenas desmentiam as acusações, mas expunham a rede de corrupção que tentava destruí-lo, revelando que o mentor que o visitara estava, na verdade, envolvido nas operações ilícitas que Brian havia desmantelado. A exposição foi devastadora para seus acusadores.
O mentor foi afastado discretamente, e as acusações contra Brian foram retiradas sob pressão política. A vitória foi silenciosa, invisível para o público, mas profundamente sentida por Brian. Ele havia defendido sua família contra o maior inimigo de todos, o sistema que ele um dia jurou servir. Ele olhou para Kim e Lenore, sabendo que, enquanto eles estivessem juntos, ele sempre encontraria uma maneira de lutar, fosse com um tiro ou com um arquivo digital. A guerra nunca terminava, mas pela primeira vez, ele sentia que havia estabelecido uma paz duradoura, baseada no respeito e na vigilância mútua. A narrativa de Taken, de 2008, com Liam Neeson no papel central de Brian Mills, um ex-agente da CIA com um conjunto de habilidades letais, transcende a simples fórmula de filme de ação e vingança. É, em sua essência, um estudo sobre a ansiedade paternal na era da globalização e da hiperconectividade, tecida através de uma performance que se tornou definidora para a carreira de Neeson no gênero de ação tardia. Neeson, que antes da virada para o suspense de ação era amplamente reconhecido por papéis complexos e dramáticos, como em Schindler's List, 1993, traz para Mills uma gravidade inegável. Sua transição para herói de ação, popularizada por este filme, não é apenas uma mudança de gênero, mas uma personificação da figura paterna, que é forçada a reativar um passado sombrio para proteger o futuro de sua filha, Kim, interpretada por Maggie Grace. O filme explora a ideia de que, não importa o quanto um indivíduo tente se afastar de um passado violento, como Mills fez ao se aposentar para ter uma relação funcional com a filha e a ex-esposa, Lenore, vivida por Famke Janssen. Certas habilidades permanecem inerentes e podem ser despertadas por uma ameaça existencial. A premissa é brutalmente simples. Durante uma viagem a Paris, Kim e sua amiga são sequestradas por uma rede de tráfico humano. A famosa frase de Mills, "Eu não sei quem você é, eu não sei o que você quer, mas eu vou encontrar você e eu vou matar você", não é apenas um clichê de ação, é a manifestação de um instinto protetor primitivo levado ao extremo da competência técnica. A inspiração para o filme, embora muitas vezes simplificada, reside no medo universal do desconhecido que espreita nos cantos do mundo moderno, onde a inocência pode ser rapidamente explorada. O diretor Pierre Morel, com um histórico em videoclipes e filmes de ação estilizados, emprega uma estética visual nítida e focada. O ritmo é implacável. Diferentemente de muitos filmes de ação que dependem de CGI excessivo, Taken se apoia no pragmatismo da violência de Mills. Seus métodos são diretos, rápidos e cirúrgicos, ecoando o treinamento que ele teria recebido na CIA. Ele não hesita, mas também não demonstra prazer na carnificina. Sua motivação é estritamente utilitária, remover obstáculos para chegar a Kim. O filme também comenta sutilmente sobre as falhas das estruturas de segurança oficiais. A polícia francesa é retratada como ineficaz, ou, na melhor das hipóteses, lenta demais para a urgência de Mills. Isso força o espectador a aceitar e até torcer pela justiça vigilante, executada por um homem motivado pelo amor incondicional. Essa aceitação é um pilar do gênero, mas em Taken, ela é intensificada pela credibilidade que Neeson confere a Mills. Ele não é um super-herói, mas um pai extremamente bem treinado e desesperado. A dinâmica familiar é crucial. A tensão entre Mills e Lenore, a ex-esposa, reflete a dificuldade em manter laços familiares quando o passado profissional de um dos parceiros é tão perigoso. O desejo de Lenore de que Mills seja uma figura paterna estável contrasta diretamente com a realidade de que, sob pressão extrema, apenas sua versão de agente pode salvar o dia. Kim, embora seja o prêmio a ser resgatado, também tem um papel ativo ao documentar parte do abuso, fornecendo a Mills pistas cruciais mesmo em cativeiro. Em última análise, Taken é um exercício bem-sucedido de tensão.
Ele utiliza a vulnerabilidade da juventude contra a letalidade da experiência, provando que a melhor arma de um pai pode ser a memória de seu treinamento anterior. A eficácia do filme reside na entrega visceral de Neeson e no roteiro conciso que elimina qualquer complicação desnecessária, focando puramente na missão de resgate. A eficácia de Bryan Mills reside justamente na sua aparente banalidade antes do catalisador do sequestro. Liam Neeson, com sua estatura imponente e seu sotaque irlandês característico, projeta uma aura de contenção. Ele não é o musculoso invencível típico de Hollywood. Ele é um homem maduro, visivelmente cansado, cuja força reside na sua memória muscular e na disciplina forjada por anos de serviço em agências de inteligência, um passado que ele tentou enterrar sob a rotina da construção civil e visitas esporádicas à filha. Essa contenção inicial torna a explosão subsequente ainda mais impactante. Quando a ligação telefônica capta os sons do cativeiro de Kim, a transformação de Mills é imediata e aterrorizante. Não há tempo para luto ou pânico desorganizado. O filme nos mostra a rápida reativação de protocolos mentais. Ele recorre a contatos antigos, embora com hesitação, e um tom de quem não quer reviver certas memórias, evidenciando o custo emocional de sua antiga profissão. O breve diálogo com o antigo colega de trabalho, que fornece a ele informações vitais sobre a rede albanesa, sublinha a ideia de que o mundo do espionagem e do crime organizado é um ecossistema fechado, e uma vez que se entra, é quase impossível sair completamente. Paris, tipicamente retratada como cidade do romance, aqui se torna um labirinto opressor e sinistro. Morel usa a arquitetura da cidade não como pano de fundo pitoresco, mas como cenário para perseguições claustrofóbicas e emboscadas brutais. A sequência em que Mills se infiltra no prédio dos sequestradores é um estudo de eficiência silenciosa. Ele se move pelos corredores não como um herói, mas como um predador calculista, utilizando ferramentas improvisadas. Um pedaço de cano, um cinto, com a mesma precisão que usaria equipamento militar especializado. Essa improvisação reforça a ideia de que sua capacidade não está nos gadgets, mas em seu intelecto adaptativo e sua frieza sob pressão. O elemento emocional mais pungente é a relação com Lenore. Famke Janssen entrega uma performance que oscila entre a culpa por ter se afastado de Mills e o desespero por ver seu novo marido incapaz de proteger a filha da mesma forma que o ex-marido consegue. Há uma ironia amarga na situação. O homem que ela considerava muito perigoso para a vida doméstica é o único que pode navegar pelo submundo para resgatar a menina. A culpa de Lenore se manifesta na sua passividade inicial, contrastando com a ação incessante de Mills. A construção do clímax, com Mills chegando cada vez mais perto de Kim, é pontuada por pequenos triunfos. O resgate da amiga de Kim, a recuperação do celular. Cada passo é uma pequena vitória contra um mal que parece vasto demais. O filme explora a ideia de que, para Mills, o ato de salvar Kim é também uma forma de redenção pessoal, uma oportunidade de finalmente cumprir o papel de protetor que ele havia negligenciado, ou que sua carreira o forçou a negligenciar nos anos anteriores. Taken não é apenas sobre matar bandidos, é sobre um pai desesperado, redefinindo sua identidade através da violência necessária, provando a si mesmo e a sua família que o homem que ele era também é o homem que sua filha precisa. A jornada de redenção de Bryan Mills está intrinsecamente ligada à sua capacidade de empatia, embora essa seja expressa através de atos de força bruta. Ele não é um sociopata. Sua violência é um meio para um fim puramente altruísta, o que explica a rápida aceitação do público em relação aos seus métodos extralegais. Neeson consegue transmitir a dor da obrigação, como se cada vida que ele tira fosse um fardo, um lembrete do sacrifício necessário para manter a segurança da sua família em um mundo que ele ajudou a tornar perigoso.
A figura de Kim, interpretada por Maggie Grace, embora seja o foco da missão, serve como um espelho das novas gerações. Sua curiosidade, que a leva a aceitar a viagem com um desconhecido, representa a ingenuidade moderna confrontada pela realidade sombria do submundo do tráfico. O fato de ela ser instruída por Mills, mesmo sob coação, pedindo para ela prestar atenção nos detalhes do carro e dos sequestradores, mostra que o treinamento paternal se estende à prevenção, uma lição que ela, infelizmente, só aprende na prática mais extrema. O momento em que ela grita por Dad é o ponto de virada emocional que solidifica a determinação de Mills, transformando o ex-agente em um ícone de zelo paterno. A ambientação em Paris, após os ataques terroristas do início dos anos 2000, adiciona uma camada subtextual sobre a fragilidade da segurança em grandes centros urbanos europeus. O filme utiliza essa sensação de vulnerabilidade institucional para justificar a intervenção individual de Mills. Ele não confia nas burocracias. Ele confia em sua própria rede de contatos e em seu conhecimento tático. Este aspecto ressoa profundamente com o público, sugerindo que, em momentos de crise extrema, a competência pessoal supera a lentidão institucional. A performance de Neeson é marcada pela economia de movimentos e palavras. Ele fala apenas o essencial, e quando o faz, cada sílaba carrega o peso de anos de decisões de vida ou morte. A inspiração para este tipo de personagem muitas vezes reside na figura do homem comum forçado à ação extraordinária. Mas em Taken, Mills já era extraordinário. Apenas estava temporariamente aposentado. O filme celebra a ideia de que a excelência, mesmo em campos sombrios, não pode ser completamente apagada. É um comentário sobre a identidade profissional que se recusa a ser deixada para trás. A satisfação final do filme não está apenas no resgate físico de Kim, mas na restauração do equilíbrio familiar. Mesmo que esse equilíbrio tenha sido alcançado através de uma demonstração de violência que jamais será aceitável no cotidiano. A complexidade do filme reside na sua habilidade de manter a emoção crível, mesmo diante de sequências de ação quase fantásticas. Bryan Mills não é um super-herói no sentido ficcional. Ele é um especialista em extração e interrogatório, cujas habilidades foram forjadas na dura realidade da Guerra Fria e nas operações clandestinas subsequentes. A credibilidade de Neeson como ex-agente da CIA é sustentada pela sua aparência madura. Ele não precisa provar força física através de músculos definidos, mas sim através da precisão implacável de seus golpes e da sua capacidade de antecipar movimentos. Ele conhece a psicologia do inimigo porque ele, em algum momento, foi treinado para pensar como eles. O relacionamento entre Mills e sua ex-esposa, Lenore, é um microcosmo das tensões na vida de quem trabalha com segurança nacional. Famke Janssen, com sua beleza fria e reservada, personifica a necessidade de normalidade que Lenore buscava ao se casar novamente. A hesitação e o medo em seus olhos quando ela percebe que a única pessoa capaz de salvar Kim é o homem que ela tentou afastar do seu mundo seguro, criam um arco de aceitação dolorosa. Ela precisa admitir que a natureza protetora de Mills é inseparável de sua natureza perigosa. As cenas de interrogatório, executadas por Mills, como a que ele realiza com o primeiro sequestrador logo após a ligação, são magistrais pela sua brevidade e eficácia. Não há tortura prolongada e teatral. Há a aplicação precisa de pressão física e psicológica, até que a informação desejada seja extraída. Ele utiliza o som, o ruído da rua, o som da respiração, para desorientar, demonstrando um domínio sensorial que poucos personagens de ação exibem. Esta competência técnica faz com que o espectador sinta que, embora os métodos sejam moralmente questionáveis, eles são inerentes à competência do personagem. A atmosfera de Paris, suja e perigosa, é um contraste intencional com a imagem romântica. Morel explora becos escuros, armazéns abandonados e a rede de túneis subterrâneos,
transformando a cidade em um campo de batalha pessoal. Cada tiroteio ou confronto corpo a corpo é filmado com uma câmera próxima, imergindo o espectador na fisicalidade da luta. O espectador sente o impacto de cada soco, o cansaço nos ombros de Mills, apesar de sua eficiência. O clímax, que envolve a infiltração na festa de fachada usada pelos traficantes, é a culminação de toda a preparação. Mills usa o ambiente e o caos social como camuflagem. Ele não apenas resgata Kim, ele desmantela a organização. A cena final, onde ele se encontra com Kim e Lenore, é notavelmente silenciosa. A emoção não é expressa em grandes abraços efusivos, mas em um olhar de compreensão mútua. Kim o vê não apenas como pai, mas como o Salvador Supremo, validando o sacrifício que ele fez ao manter viva sua habilidade letal. O filme encerra com a ideia de que, para alguns, a paz só pode ser alcançada através da erradicação total da ameaça. Um pensamento sombrio que cimenta o legado duradouro de Taken como um thriller de vingança paterna exemplar. A permanência do impacto de Taken reside em grande parte na sua capacidade de explorar a dinâmica de poder invertida. Inicialmente, vemos Bryan Mills subjugado pela distância emocional de sua filha e pela perda de controle sobre sua vida familiar. No entanto, uma vez ativada a sua primeira natureza como agente, ele se torna a força motriz incontestável da narrativa. Essa inversão não é apenas física, mas psicológica. Ele recupera a autoridade que havia perdido. A ausência de um mentor ou de um superior monitorando suas ações confere a Mills uma liberdade operacional total, um luxo raramente concedido aos agentes de campo em narrativas mais realistas, mas que serve perfeitamente ao propósito catártico do filme. A escolha do alvo, o tráfico humano, confere ao filme uma urgência moral elevada. Não se trata de espionagem corporativa ou vingança pessoal abstrata. Trata-se da violação da inocência, o que torna a resposta de Mills, por mais extrema que seja, eticamente palatável para a audiência. Os vilões albaneses, embora estereotipados, funcionam como a personificação do mal globalizado e explorador, contra o qual a figura paterna americana, armada com conhecimento de contra-inteligência, se posiciona como o último bastião de defesa. A influência do trabalho anterior de Neeson, particularmente em dramas onde a moralidade é cinzenta, permite que ele injete nuances em Mills. Ele não é um herói sem mácula. Ele é um homem que faz escolhas terríveis sob extrema pressão. Há momentos em que sua exaustão é palpável, sugerindo que ele está, literalmente, queimando suas reservas de vida para completar a missão. Essa vulnerabilidade, sutilmente transmitida através de sua postura e respiração pesada, em certos momentos de pausa, impede que ele se torne um robô de ação invencível, conectando-o ao espectador que compreende o custo humano da violência extrema. Pierre Morel, ao dirigir, favoreceu a clareza sobre a complexidade visual excessiva. A ação é sempre filmada para que o espectador entenda a geografia da luta e o plano de Mills. Isso se alinha com o estilo de roteiro de Luc Besson, conhecido por premissas diretas e ritmo acelerado, onde a motivação é clara e a execução deve ser imediata. A ausência de longos flashbacks ou subtramas complexas garante que a atenção permaneça focalizada no objetivo primordial, o resgate de Kim antes que ela seja permanentemente perdida para a rede. O sucesso de Taken pavimentou o caminho para uma nova onda de filmes de ação estrelados por atores mais velhos, redefinindo o arquétipo do herói de ação como alguém cuja principal arma é a experiência acumulada e a determinação inabalável, mais do que a juventude atlética. A construção do mundo de Taken é propositalmente minimalista, servindo apenas como um palco para a demonstração das habilidades de Bryan Mills. A complexidade geopolítica do tráfico humano é reduzida a um obstáculo a ser metodicamente removido. Isso é crucial para o sucesso do filme, pois desvia a atenção de falhas logísticas
ou éticas profundas, e a concentra na urgência emocional do pai. A rede criminosa é retratada como uma máquina eficiente, mas previsível para alguém com o treinamento de Mills. Ele não apenas os caça, ele desmantela seus protocolos de segurança internos com a precisão de um auditor forense. A relação de Mills com o mundo da inteligência, embora passada, continua a ditar suas ações. Ele confia em suas antigas fontes e métodos de vigilância, como o uso inteligente de telefones descartáveis e a rápida identificação de padrões de comunicação. Isso sugere que, para ele, o mundo nunca se tornou seguro. Sua aposentadoria foi um ato de esperança, não uma certeza. Quando essa esperança é ameaçada, a realidade de seu passado retorna com força total. Liam Neeson, com sua capacidade de transmitir seriedade, faz com que cada ligação telefônica ou olhar furtivo seja carregado de significado, como se cada interação fosse uma parte crítica de uma operação militar. O contraste entre a violência de Mills e a passividade da vida suburbana que ele tenta manter é o núcleo dramático. Ele dirige seu carro comum, usa roupas casuais, mas sob o verniz do homem comum reside o executor letal. A cena em que ele liga para Lenore, após obter as primeiras informações, é reveladora. Há uma frieza calculada em sua voz, mas também uma ligeira quebra de controle quando ele menciona o perigo enfrentado por Kim. É nesse interstício entre o pai amoroso e o agente frio que a força do personagem se manifesta. Ele está usando a persona que sua esposa rejeitou para salvar a filha que ela tanto ama. A direção de Morel é magistral em manter a câmera focada no impacto imediato. As lutas não são coreografadas para serem espetaculares no sentido de acrobacias impossíveis, mas sim para serem brutais e concluídas rapidamente. Um golpe de chave de corpo, um estrangulamento rápido, tudo visa a máxima eficiência com o mínimo de tempo gasto. Isso reforça a ideia de que Mills está correndo contra o relógio, onde cada segundo perdido significa o aprofundamento do trauma de Kim. O filme se torna, assim, uma máquina de tensão bem lubrificada, onde a única variável incontrolável é o fator humano do desespero parental. Taken não oferece redenção fácil, mas sim a conclusão de um ciclo violento necessário, deixando um gosto persistente de que, para alguns pais, a única verdadeira segurança reside na própria capacidade de combate. A aceitação do público à vigilância extrema de Brian Mills é notavelmente facilitada pela construção de sua figura como um homem que perdeu sua família por causa de sua carreira anterior e que agora a reconquista através do uso extremo das habilidades que essa mesma carreira lhe forneceu. Este paradoxo moral é o motor de Taken. Mills não é um agente ativo buscando cumprir ordens governamentais. Ele é um indivíduo movido pela mais fundamental das obrigações biológicas e sociais: a proteção da prole. Sua aposentadoria não significou o fim de sua identidade como executor, apenas a supressão dela. A performance de Liam Neeson se beneficia de sua idade e experiência. Diferente dos heróis jovens que dependem da agilidade, Mills depende da inteligência tática e da memória de dor. Ele não se move por instinto bruto, mas por protocolos profundamente enraizados que vêm à tona quando o estresse atinge o pico. Por exemplo, sua capacidade de ler a linguagem corporal dos sequestradores e de prever seus movimentos subsequentes não é mágica, mas a aplicação consciente de anos de treinamento em análise de ameaças. Ele antecipa a rota de fuga, o ponto de encontro, porque ele conhece a mentalidade criminosa. A ambientação parisiense serve como um campo de testes para a eficácia da inteligência americana contra o crime organizado transnacional, embora de forma não oficial. Quando Mills desativa os criminosos um a um, há uma progressão clara que reflete a hierarquia da organização. Ele começa com os captores imediatos, passa pelos intermediários que controlam o cativeiro e, finalmente, chega ao líder.
Cada etapa exige uma mudança sutil na tática, mas a determinação central permanece inabalável. A cena em que ele resgata a amiga de Kim, por exemplo, é um ato de misericórdia tática. Ele a protege porque ela é uma testemunha crucial, não apenas um refém secundário. Lenore Famke Janssen representa o custo colateral da vida de espionagem. Seu novo casamento com um homem seguro e previsível, o contraste perfeito com Mills, falhou em fornecer a segurança emocional que ela buscava, pois a ameaça real veio de fora da sua bolha. Sua rendição final ao poder de Mills é um reconhecimento doloroso de que a segurança verdadeira, no universo do filme, é sinônimo de letalidade controlada. O tom geral do filme é de urgência implacável, ditado pela edição ágil de Morrow. Não há espaço para reflexão filosófica durante a ação. A música e o design de som trabalham em conjunto para aumentar a sensação de pressão. O som da respiração ofegante de Mills, misturado ao barulho da cidade sob o controle dos criminosos, cria uma dissonância